Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, especialmente da terceira série do Ensino Médio Manhã. Bom dia, meus queridos! É sexta-feira, viu? Não é segunda não, tá? Sextou, galera! Dia 19 de agosto de 2022. Tio Assis aqui na área, substituindo nossa querida tia Amanda, tá? Que infelizmente hoje não vai poder estar aqui com vocês, tá? Eu sei que vocês já estão com saudades dela, tá? Mas ela tá bem, tá bom? Próxima sexta-feira ela tá aqui de novo com vocês, tá bom? E aí, estamos aqui para dar essa força, tá? E esse gás na disciplina de biologia, tá bom? Lembrando que a gente tem nossos encontros lá na disciplina Meu Pequeno Mundo na segunda-feira, tá bom, queridos? Deixa eu dar um oi aqui para as turmas de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Canavieiras, de Colônia do Gurgueia, pessoal de Eliseu Martins, bom dia! Lagoinha, coisa boa. Quem mais? Tem mais turmas aqui presentes? Miguel Leão, coisa boa. E claro, nosso chat também do YouTube que tá vendo aqui, que tá animado. Tô aqui me sentindo muito saudoso, né? Nossa turma aqui, ó, nossa turma, ex-turma de curso técnico aqui presente, mas terceiro ano, né? Adriana Souza, Jack Souza, olha só que coisa boa, tô matando saudade de vocês também, tá bom? Beleza, e o Jack já vai sair, só porque não é Amanda, que é isso, rapaz? Jocis também é legal, brincadeira, brincadeira, meus queridos, coisa boa. Ah, o Eiras também tá aqui, opa, estado inteiro, coisa boa, Lagoinha, sempre muito participativos, pessoal de Lagoinha. Bora lá, queridos. Na aula de hoje a gente vai praticar, a gente vai fazer exercícios, muita atividade aqui pra gente executar com vocês, tá bom? Então tá na tela pra vocês principais problemas de saúde pública. Beleza? Pronto, eu brinquei, Jack, eu fiz uma brincadeira, tá bom? Beleza. Então, bora lá, gente. Lohane, também, de Barra da Alcântara. Pronto. Hoje a gente vai conversar sobre os principais problemas de saúde pública, tá? Tem muito tema relacionado. Vocês estão na terceira série que se preparando para o Enem também, tem que ficar ligado, que são temas que acabam caindo bastante para vocês, tá? Para quem está se preparando especialmente para o Enem, tá? Primeira coisa, tá? Para que a gente estuda isso? É para passar no Enem? Não só, tá? A gente estuda para nossa vida, tá? Para entender, por exemplo, como é que a gente pode ter melhor qualidade de vida, certo? Então, eu preciso saber como é que a minha vida pode ser melhor, diminuindo a poluição, certo? Cuidando da minha saúde para que eu não adoeça. Ponto. Ok? Agora, para quem está se preparando para o Enem, a gente chama a atenção de alguns detalhes, tá? Normalmente o Enem, ele gosta de misturar temas, tá? Aí ele chama a atenção para vocês, por exemplo, questões ligadas à identidade dos seres vivos, tá? Aí eu preciso saber a morfologia do ser vivo, se é um ser vivo unicelular, pluricelular, se é um ser vivo que se transmite doença, tá? Vamos supor que é um ser vivo que causa uma doença para o ser humano, tá? Como é que ele chega para mim, tá? Então, ele chega diretamente de ser humano para ser humano, ou ele precisa de um intermédio, né? De um vetor. Normalmente as pessoas confundem muito, tá? Então, por exemplo, o mosquito da dengue, né? O pessoal já acha que o mosquito da dengue causa a dengue. Não. Quem é que causa a dengue? Coloca aqui para mim no chat para saber se vocês estão ligados, tá? O mosquito da dengue é muito trabalhado para você no dia a dia, por quê? Porque a gente precisa evitar o vetor, tá? E aí a gente evita o vetor do mosquito da dengue, assim como vários vetores que são mosquitos, tá? Evitando deixar a água parada. Por quê? Porque a identidade daquele inseto precisa da água para se reproduzir. Tá? Então, para quem está se preparando para o Enem, precisa estar ligado, tá? Tanto no aspecto biológico, da identidade daquele ser vivo, de como ele se prolifera, tá? Como ele chega para a gente, como também para a realidade, o painel socioeconômico,
tá? Então, por exemplo, qual é a realidade da minha cidade, tá? Essa doença, por exemplo, é uma doença endêmica, tá? Aquela doença, aquela realidade tem a ver com poluição, tá? Então, são esses temas que são plurais, tá? Que são interdisciplinares, são diversos conteúdos que às vezes não estão só na biologia, estão lá na geografia, tá? E aí elas se conversam aqui durante a nossa aula, tá bom? Exatamente, tá? A água, olha só, olha, a água parada é o lugar onde o mosquito utiliza para a sua reprodução, o seu desenvolvimento dos estágios larvais. Então, o mosquitinho se reproduz, deposita os ovos dele na água parada e na água parada a larva cresce. Quando ela está pronta, o mosquitinho sai para seguir sua vida, tá bom? O mosquito, ele não causa a doença, ele pode transmitir, tá? O mosquito Aedes aegypti pica uma pessoa contaminada, tá? Lembra aí pra mim, é o macho ou é a fêmea do mosquito Aedes aegypti que pica o ser humano, tá? Eu vou falar sobre outros temas também, não é só Aedes aegypti não, porque queira ou não, a Aedes aegypti cai muito no Enem, tá? Muito mesmo. Deve dar aluno que reclama, só é mosquito Aedes aegypti, porque cai muito, gente, tá? É o macho ou a fêmea do mosquito que pica, ou é os dois? Vocês sabem qual é? Faz diferença, tá? Então, quem for picar o ser humano, se picar uma pessoa que está infectada, tá? Ela pode, porventura, transmitir ela pode pegar o vírus, aí sim, o vírus é que causa a doença, aí pronto. O mosquito tá lá com o buchinho cheio de vírus também, né, de sangue e de vírus, aí vai lá e picar uma outra pessoa saudável, e é assim que é feita a transmissão, tá bom? Boa, Felipe! Exatamente, Jack, Adriana, muito bem. Quem pode transmitir o vírus, tá? Que causa a dengue, a chikungunya, a zika, é a fêmea do mosquito Aedes aegypti, porque ela é hematófaga, tá? É a fêmea, porque ela é hematófaga, ela se alimenta do sangue, especialmente o sangue humano, tá bom? E não, leishmania é outro mosquito. Boa pergunta. Boa pergunta. Mosquito anófeles, tá bom? É outro mosquito para leishmaniose. Leishmaniose é causada por um protozoário. Mas calma lá que a gente vai confundir as coisas, professor. Vamos fazer questão? Bora botar isso nas questões que a gente tira a dúvida, tá bom? É a melhor forma da gente aprender. Estuda primeiro e pratica em questões, tá bom? Hoje a gente vai logo para as questões, tá bom? Eu só chamo a atenção aqui para vocês, antes da gente entrar nas questões, sobre a ideia de doença, tá? Doença endêmica. São doenças que normalmente acontecem em grande quantidade e elas estão restritas a um lugar determinado, tá? E o que leva esse lugar a ser determinado, tá? Condição socioeconômica, tá? E bioma local, tá? Então, o fato de ter muito aquele parasita, aquele vetor naquele local. São exemplos de doenças endêmicas, a malária, febre amarela, esquistossomose, leishmaniose, filariose, peste, doença de Chagas, tracoma, bulba, boço endêmico e por aí vai indo. Algumas dessas doenças podem estar associadas com outros animais também. Bora praticar? E aí a gente pode discutir mais sobre essa ideia de doenças e até mesmo sobre poluições, porque a gente vai conversar também sobre problemas associados a poluições também. Tá bom? Vamos nós! As atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente no que a gente chama efeito estufa. Problema socioeconômico aqui, galera.
Tudo aqui vai interferir, tá? Então, nossas questões vão estar bem variadas, tá bom? Diretamente interferem diretamente na ocorrência do que a gente chama efeito estufa, tá? No que toca a energia, pode-se afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética por meio de quê? E aí, galera, tem que lembrar. Enquanto vocês vão aí, ó, Ixi, Maria, quando eu olho pro chat, já tem resposta aqui, o pessoal já tá, ó. Eita, pessoal, tá preparado, ó. Pra quem tá se preparando pro Enem, fica ligado aí, ó, galerinha. Eu nem pude comentar o que é efeito estufa aqui, esse ratão é voltando. Tá? Tô que nem a Nayara Azevedo, ratão vindo com o bolo pronto. Então, bora lá, galera. Efeito estufa não é uma coisa tão ruim assim do planeta. Pelo contrário, o efeito estufa ele tem uma vantagem muito boa, tá? Se não fosse o efeito estufa, a gente teria dias muito quentes, escaldantes, e a gente teria noites congelantes, tá? Então, o fato da gente ter uma temperatura relativamente constante, tá? É claro que de noite bora lá. Bora lá, galera. Então é isso, tá? Então o efeito estufa em si ele não é tão ruim. O problema é o aumento. E o que leva a esse aumento aí, ó? Olá, a Adriana disse, Felipe disse, o Jack Souza disse que o maior problema que leva a esse aumento desse efeito estufa está ligado à produção energética através de quê? Dos componentes fósseis. Aqui, queridos, eu gosto muito, sabe uma associação muito legal que vocês podem fazer? Ciclo do carbono, tá bom? Ciclo do carbono, tá? Então, tem questões que trabalham justamente sobre essa ideia, tá? Porque, por exemplo, um dos gases que aumentam o efeito estufa é o CO2, tá? E aí, o que acontece? Eu tô liberando CO2 na respiração, ele não é tóxico. Só que o excesso dele é que pode vir a ser um problema, tá? Bora fazer mais uma questão. Tô com medo que esses meninos aqui tão rápido. Bora lá. A eutrofização é outro problema ambiental que a gente tem, muito grave. Pode ser definida como um processo. Reticências, bora lá. Alternativa A, eutrofização. Causado exclusivamente pelo homem em razão do aumento crescente de esgoto nos cursos hídricos. Alternativa B, causado pelo homem ou de ordem natural, que se observa um aumento na concentração de matéria orgânica na água. Alternativa C, causado pelo aumento exagerado de algas em decorrência do aumento de esgoto doméstico. Alternativa B de bola, provocado pelo aumento exagerado de bactérias que liberam toxinas na água. A alternativa é exclusivamente natural, que ocorre em consequência do aumento da matéria orgânica na água. Vamos dar um minutinho para vocês, dá um minutinho para eles aí pensarem, refletirem.
Então, e aí, agora sim, o pessoal pode refletir um pouquinho agora. O pessoal não foi com tanto sede no pote, não. O pessoal foi um pouquinho mais calmo, refletir um pouquinho. A maioria de vocês estão colocando aqui, ó, a alternativa B. Será que é a alternativa B, galera? Tranquilo, né? Causado pelo homem ou de ordem natural e que se observa um aumento da concentração de matéria orgânica na água. O que é essa eutrofização, galera? Esse aumento expressivo, tá, de vida, tá, normalmente no ambiente aquático, promovido por conta justamente do processo, tá, de matérias orgânicas que vão se acumular ali, tá? Os motivos dessa matéria orgânica chegarem ali naquela água pode ser diverso. Pode ser tanto por conta do homem, pelo esgotamento, tá? Mas também pode ser de ordem natural, tá? Então, aumentou o número de matéria orgânica na água. Quem depende daquela matéria orgânica vai se dar bem e vai crescer bastante, tá? Tem umas fotos bem bacanas, tá? Aqui da capital de Teresina, tá? Que talvez seja o perímetro urbano maior que a gente tenha. Procurem lá, Rio Poti, Teresina, tá? Vocês vão encontrar um tapete de plantas no rio no período de estiagem, normalmente no que a gente chama aqui no Piauí de BR Obró, tá? Que são nos meses mais quentes do ano, tá? Então, o que acontece? O fluxo de água diminui, a água, de fato, recebe muito esgotamento, mesmo com tratamento, tá? E aí, aquele rio começa a proliferar muitas plantas. Aquilo que a gente vê verde, bonitinho nesse rio especialmente, não são algas, são plantas. Aí seriam os erros das outras alternativas. Ó, aumento exagerado de algas, pode ser algas, mas pode ser. Mas pode ser também plantas. Ok? Beleza? Pode ser bactéria, professor? Pode, mas em geral não são bactérias. Em geral são microalgas, podem ser plantas e outros seres vivos que vivem sobre suspensão. Plâncton, ok? Pode ser essa bactéria ou microalga que liberam toxinas? Pode, a gente tem os fenômenos conhecidos como maré vermelha, por exemplo, que tem tanto a escala natural como de ordem promovida pela poluição humana, tá? A maré vermelha é um desses fenômenos. No caso da maré vermelha, não é uma bactéria, mas é uma microalga, tá? E ela libera toxina, acaba matando muitos peixes da região, tá? Esse é também um fenômeno comum. Ok? E os erros da alternativa A e E é esse aqui, ó, exclusivamente. A palavra exclusivamente é muito forte, tá? Em biologia, principalmente, vocês já fiquem ligados aí, tá? Exatamente, os aguapés, tá bom? Então, a gente pode ter o aumento expressivo tanto das microalgas, que a gente chama de fitoplâncton, como a gente pode ter as algas também, tá? Ambos são prejudiciais, tá? Mesmo aquele aguapé que não libera toxina, como vira um tapete, o que acontece? Ela impede que a luz entre dentro da água, tá? Então, meio que vai afetar diretamente todo o ecossistema daquele rio, daquele lago, tá bom? Mais uma questão. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias e que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Olha lá, tá? A causa da eutrofização está aqui, bem descrita aqui pra gente, tá bom? Essa parte inicial é a contextualização. Vamos nós. Uma maneira de evitar é a pergunta. Eu sempre digo para vocês, destaquem o que é a pergunta para que a gente não confunda, tá? Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é... Aí, bora lá para as alternativas. A. Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de
decomposição dos dejetos. B. Retirar do esgoto materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. Alternativa C. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Letra B. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que bactérias possam utilizar os nutrientes. E a alternativa é aumentar a solubilidade de dejetos do esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Foquem na pergunta que está circulada, galera. Vou deixar mais um minutinho para vocês refletirem aí, tá? Bora lá? E agora o pessoal refletiu. Gostei, tá? Gostei. Se fosse, estiverem achando logo uma resposta rápido, também tudo bem, tá bom, queridos? Podem responder rápido também, tá bom? Mas bora lá, queridos. Ó, eu sempre chamo a atenção para vocês quando a gente tem um enunciado um pouquinho maior e uma pergunta embaixo, para vocês destacarem a pergunta, porque às vezes as alternativas não estão tão erradas assim, tá? E aí a gente acaba confundindo e deslizando, tá? É o caso dessa questão aqui. Tem as outras alternativas que são soluções muito viáveis para problemas ambientais, tá? Só que a pergunta, ela tá muito específica. O problema é evitar a diminuição do oxigênio, tá? Então, as outras alternativas, elas solucionam outros problemas, tá? Porque tem muitas questões ligadas à poluição, tá bom? Vamos nós, tá? A alternativa correta, pronto, mas tô em dúvida. Gostei, eu gosto quando vocês expõem isso, tá? Aquecer as águas do rio é meio que inviável, né? Como é que eu vou ficar aquecendo a água, minha gente, tá? Não dá para colocar numa panela para esquentar essa água que tá ali na natureza, que tá, ó, ciclando, tem ciclo da água, tá? Então, é inviável, tá? Então, a gente descarta logo a alternativa A. Muitos de vocês estão colocando a letra B, tá? Então, oxe, professor, ele está explicando que o dejeto do esgoto está aumentando a eutrofização e com isso diminuindo o oxigênio na água, então talvez é tirar esse esgoto para que não aconteça a eutrofização e, consequentemente, não aconteça. Em escala, a gente vai ter, de fato, esse aumento. Beleza, a alternativa B pode ser uma boa alternativa. Vamos ver as outras, tá? Adicionar bactérias anaeróbias em águas de rios vai diminuir a concentração de oxigênio? Não. Porém, a gente precisa fazer associação, tá? Quando é que eu vou adicionar bactérias, tá? Quando eu quero tirar algum poluente muito específico. Então, eu quero que aquela bactéria degrade um lixo muito específico. É o caso, por exemplo, quando as águas de mares são contaminadas com petróleo, tá? Uma boa solução para isso é colocando bactérias que digerem especificamente o petróleo, tá? Aí elas consomem aquilo dali. Então, o foco dela são esses, certo? Diminuir
é diminuir aquele lixo, aquele resíduo, tá? E não diminuir a concentração ou a concentração de oxigênio. Então, o foco dela, o erro, talvez seja esse, tá? Então, não é a letra C. Letra D, substituir produtos não degradáveis por biodegradável, tá? Isso pode ajudar? Pode, mas se eu continuo tendo um esgotamento ali dentro e se aquele produto contribui para o crescimento de seres vivos como o efeito da eutrofização, a diminuição do oxigênio, né, na água vai continuar acontecendo. Então, eu só estou trocando 6 por meia dúzia, tá? Então, a alternativa D também, de fato, não é solução. Eu vi alguém, foi o Felipe, que colocou assim, e a alternativa é aumentar a solubilidade de dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis a essas bactérias. Talvez seja a mesma lógica da alternativa D, cara, tá? Então, a oferta do produto, o que que faz a gente ter a eutrofização? A oferta de nutriente para que alguns organismos cresçam de forma exponencial, cresçam demais, tá? Então, a gente tem que evitar a oferta do produto. E a forma da gente evitar a oferta do produto, do alimento, né, do nutriente, para aquela planta, aquela bactéria ou aquela alga crescer muito, é retirar. É não ofertar o produto. O que causa essa diminuição é o crescimento daquele ser vivo. Então, a melhor alternativa é a alternativa B, tá? Então, a alternativa E e a D são bem parecidas, eu só troquei aqui alguns termos. Ok? Deu para pegar aí, Felipe? Tá? Deu para pegar aí, pessoal de Lagoinha? Tá? Então, nessa questão aqui, o foco é não oferecer o nutriente para aquele ser vivo crescer demais. Trocar o nutriente por outro, o que vai acontecer? Ele vai só trocar, né, o pão pelo beiju, tá? Mas vai continuar comendo, tá bom? Vai continuar crescendo. Bom, bora lá. Mais uma questãozinha aqui com vocês, tá? Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério de Minas e Energias, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétricas, 80% dela, termoelétricas, 19,9% e eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo o gás natural 6,6%, a biomassa 5,3%, derivados do petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e o carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento de plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2, ok? Então, a gente está falando da produção de energia, tá? Que é extremamente importante para a gente, para a nossa vida em sociedade nos dias de hoje. Elas são diversas e elas todas, mesmo sendo renováveis, mesmo sendo consideradas limpas, elas tendem a gerar problemas e impactos. Vamos para a pergunta, tá? Destaca a pergunta, tá aqui separadinha até, tá em outro slide. No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas, então foco é nela, seriam consideradas como uma fonte. Então, foco é nelas, tá? E ele falou um pouquinho sobre elas. Bora lá. É uma energia limpa, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. É considerado uma fonte limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno.
considerando os impactos da energia para o crescimento do efeito estufa. Então, efeito estufa, tá? Letra B, a hidrelétrica é considerada como uma fonte eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. Alternativa C, é uma fonte de energia limpa, não afetando ou alterando os níveis de gases do efeito estufa. Alternativa D, poluidora, colaborando com níveis altos de gases do efeito estufa em função do seu potencial de oferta. Alternativa E, ela é uma fonte alternativa, tornando-se, por referência, a grande emissão de gases do efeito estufa das demais fontes geradoras. Vamos deixar mais um minutinho para os nossos alunos. Então, bora lá, gente. Foco para vocês na pergunta, tá? Tá lá, ó, no Brasil, em termos de impacto de fonte de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, o que a gente tem? Tô vendo aqui alternativas diferentes, até dúvidas aqui. Estamos de dúvida, professor? Vamos nós, tá? Ela é considerada uma fonte limpa ou é uma não limpa, certo? Então, vamos nós. Eu vou chamar a atenção para vocês alguns pontos que o texto nos ajudam a responder, tá? Primeiro, tá? Dificilmente a gente vai dizer que essa energia é uma energia alternativa quando a maior parte da energia gerada aqui no Brasil é por hidrelétrica. 80% da nossa energia é gerada através das hidrelétricas, tá? Outro ponto importante é o seguinte, tá? Que gases estão contribuindo para o efeito estufa, tá? A gente sabe muito bem que o CO2 faz parte dele, mas não é só o CO2, tá? Gases como metano influenciam. Olha só o interessante que a gente tem aqui, ó. Lá no finalzinho está dizendo o seguinte: no entanto, estudos indicam que as emissões de metano... Por que está liberando metano? Por que a hidrelétrica produz metano? Vocês sabem por que é? Coloca aqui para mim no chat, quem imagina. Hidrelétrica produz metano. Mas, professor, a hidrelétrica não só utiliza a força da água para produzir energia? Sim, tá? A hidrelétrica basicamente é isso. Ela é considerada uma fonte de energia limpa, renovável por conta disso, tá? Porque ela só utiliza a força da água. Então, tem uma água presa numa represa, e aí, quando eu abro a porteira, ela sai com uma vazão muito forte. E aí eu uso essa vazão para girar, certo? Um equipamento, uma turbina, e esse movimento cinético aqui, de girar, essa força mecânica, é que é utilizada justamente para geração de energia. E de onde é que vem esse metano?
Achava que era só da pecuária, né? Pois é. Mas já era, sabe por quê, galera? O que foi que eu acabei de falar para vocês? A gente utiliza a força da água, tá? E nessa que a gente utiliza a força da água, a água estava parada onde? Numa represa. A represa é natural? Não. A represa ela foi criada pelo ser humano. Aí então eu tinha um riozinho pequenininho, botei uma represa, aí esse rio inundou um monte de área. E nessa de inundar um monte de área, cobriu áreas que tinham animais, que tinham plantas, e eles foram apodrecendo. Então a gente acaba liberando esse metano justamente desses seres vivos que acabaram encharcados, inundados, tá? Então sim, essas hidrelétricas acabam liberando também gases. E olha só que é o dado que o próprio texto diz pra gente. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas, ou seja, esse metano está associado também a esse processo. E aí, queridos, vocês mantêm as alternativas? Pode manter, viu? Pode manter. Vocês mantêm as alternativas que vocês colocaram? Vocês continuam aí com dúvida? Tá? Beleza? Deu para ficar aí? Deu para entender a origem desse metano das hidrelétricas? Tá? E aí, galerinha? A, B, C, D. Vamos manter a alternativa? Vamos manter a alternativa? Ela não é exata. Vão? Vai? Não vai? E aí? E aí? Como é, Jack? Entendido. Matéria de decomposição, por isso as hidrelétricas acabam emitindo, tá? Então, meus queridos, a resposta estava lá, tá? A Lagoinha foi lá, vamos de letra D, né? Exatamente, tá? Vou manter. A resposta estava aqui no textinho, por isso eu voltei aqui para vocês. Tá? Você lê um textão grandão dessas vezes, a gente acaba passando batido. Bem lá no final tinha lá o dadozinho para vocês. CH4 também é um gás do efeito estufa, tá? CH4, que é o gás metano, produzido das hidrelétricas, pode ser comparadas ao CO2. Então ela polui, tá? Alternativa D de dado. Tá bom? Deu para ficar? Deu para entender? Ela não é exatamente uma energia limpa, ela é considerada uma energia renovável, tá? Ela é renovável em que aspecto? Para gerar energia, eu utilizo a força da água, então a água ela não vai acabando. Ao contrário, por exemplo, da queima dos combustíveis fósseis, da termoelétrica, por exemplo, a gasolina dentro do carro, tá? Então eu ligo o carro, ligo o motor do carro, ligo a moto, tá? Então, ela vai queimando aquele combustível. Uma hora o combustível acaba. E aí, o que eu faço com ele? Eu preciso botar mais, né? Mas a fonte, a origem desse combustível, da gasolina ou do etanol, né, da biomassa, é aonde? É da natureza. Se for no caso da gasolina, do diesel, é o petróleo. Ele vai acabar, uma hora ele acaba. Por isso a gente diz que ela é uma fonte não renovável, enquanto a hidrelétrica é renovável. Ela é limpa? Os estudos mostram que não é. Tem alternativas, tá? Tem construções de barragens, tá? De hidrelétricas que preservam um pouco isso, que inundam menos e preservam também o curso dos rios. Sabe por quê? Outro ponto importante que tem questão também que aborda isso, tá, queridos? Tem peixe que, para se reproduzir, precisa nadar contra a correnteza, tá? Isso é um ponto muito importante para o peixe, porque ele acaba gastando mais energia. Então, para a produção dos hormônios daquele peixe, ele precisa nadar contra a correnteza. Se eu construo uma barragem, para fazer uma barragem de qualquer forma, simplesmente só uma barreira, ao peixe que está ali ó, nadando, chega a hora ele encontra a parede, ele vai conseguir? Não. Aí como é que ele faz para continuar conseguindo se reproduzir? Tá? Então a gente pode ter impacto ambiental nesse aspecto também. Então a gente tem algumas barragens, tá, que já tem esse olhar, tá? São as barragens com as tecnologias mais recentes. Elas inundam menos, tá? Elas mantêm em algum nível
o curso natural daquele rio. Então, tem uma barragem aqui, mas eu tenho um curso natural para que, por exemplo, esses peixes podem continuar a nadar, continue a nadar, que nem a Dory lá do Procurando Nemo, tá bom? Beleza? Fica ligado porque tem questão também que aborda essa característica das hidroelétricas, tá? Deu para entender que porque é a alternativa D, certo? Vamos seguir. Jack, por falar em eólica, aqui perto de casa, em Betânia, não é isso, Jack? Você é de Betânia. Chegaram umas torres de energia, tem crescido bastante aqui no Nordeste, tá? Bastante mesmo. No caso das torres eólicas, a gente vai utilizar a energia o quê, galera? Utilizar a força de quê? Na energia eólica, é força do vento, é força da água, é força do sol, é força de quê? Tá? Chegou umas torres, mas estão em processo de montagem. Logo, logo a gente vai gerar muita energia. Sim, tá? É uma boa, Antônio. A energia eólica, ela utiliza justamente esses processos da força dos ventos. Então, normalmente, a gente acaba optando por colocar o quê? Em lugares mais afastados, em planos, onde o vento acaba tendo uma maior incidência, tá? Então, perto do litoral, que é planão, limpão, não tem essa história de vegetação de altos relevos, tá? Porque o relevo acaba interferindo um pouquinho no fluxo dos ventos, tá? Então, um lugar bem plano, uma planície, um planalto, ajuda bastante nesses processos, tá bom? Fica ligado nas questões de geografia que elas gostam de cobrar isso. Mais uma questão aqui pra gente, galera. Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles podem ser utilizados para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha? É um gás liquefeito de petróleo, tá? Ou derivado do petróleo. Além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura, tá? Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha, além de ser fonte de nutrientes para a agricultura? Letra A, resíduos tóxicos. B, resíduo orgânico. C, resíduo mineral. D, resíduo atômico. E, resíduo inorgânico. Tá? E aí, galerinha? Bora aí de mais um minutinho para vocês colocarem aí as alternativas. Bora lá, meu povo? Tranquilo, né? Ainda mais depois dessa última questão que a gente conversou, né? Então, ele está me propondo um resíduo, um gás alternativo ao gás do petróleo. Por que que eu preciso substituir, tá, gente? O gás do petróleo, tá? O defeito ou o maior problema dele, tá? O gás de cozinha é que ele vai ser um gás derivado do petróleo. Qual o problema do gás do petróleo? Ou do petróleo em si? É porque ele é um recurso natural não renovável. Uma hora ele vai acabar. Tá? Então, hoje, o que a gente está desenvolvendo muito em tecnologia são essas alternativas do petróleo. Gente, a gente usa muito petróleo. Tudo que é plástico é derivado do petróleo. Tá? Então, a gente precisa encontrar essas soluções do nosso dia a dia. Tá? Recursos que são considerados, talvez, renováveis. Tá?
Quem prestou atenção na nossa última questão, eu falei, ó, a hidrelétrica, ela acaba emitindo um gás, metano. E eu disse assim, ó, esse gás está ligado por conta do processo da decomposição. Então, o nosso lixo de casa, né, aquele lixo que tem um restinho de alface, o restinho de tomate, né, que a gente acaba deixando depois do almoço, eu tento não falar de comida nas aulas, tá? Para não encher o saco de vocês, tá, minha gente? Mil desculpa, mas vamos lá. Depois do almoço, sobra um pouquinho de comida. Aí, o que você faz com aquele restinho de comida, tá? Quem tem bicho em casa acaba colocando ali pro cachorro, pro gato, né? A quem não tem, acaba fazendo o quê? Descartando aquele resíduo aonde? No lixo, tá? Em vez de colocar no lixo comum, a gente tem o quê? O processo de geração de resíduos comuns, né? Então a gente pode aí tanto ter uma composteira que vai emitir esse gás, como a gente pode controlar a decomposição e sim, tá? A gente captar aquele gás, tá? Para quem tá ligado aí nos processos de como é que a gente diz agora? Fugiu agora o nome, disposição, tá? Agora veio. Disposição adequada dos resíduos sólidos, sabe, né? Que o lugar certo do lixo ficar não é no lixão, mas sim nos aterros sanitários. A gente tem aterro que faz o controle da emissão de metano e esse metano pode ser empregado aqui na substituição do gás de cozinha, certo? Além disso, se eu faço um processo associado à compostagem, tá? A gente vai gerar o quê? Humus, tá? Humus nutritivo, pode ser aquele humus de minhoca, tá? Que vai servir também para adubar as hortas de casa do dia a dia. Alguns, dependendo da aula que eu tô, nossos alunos, até os professores comentam aqui por trás das câmeras. Ah, eu faço compostagem na minha casa, professor. Comenta aqui se vocês já fizeram, já tentaram a técnica da compostagem na casa de vocês, tá? Não é tão simples, demora, emite um gásinho um pouquinho cheiroso, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas às vezes é precioso, principalmente quem tem horta em casa, tá bom? Felipe, o senhor poderia explicar um pouco melhor sobre a questão da energia renovável e energia limpa? Vamos lá, vamos repetir, tá bom? Jack, professor, mas por que nem toda energia é renovável, ela é limpa ao mesmo tempo? Vamos lá. O que é energia limpa? O que é energia renovável? Energia renovável é aquela energia que, quando eu consumo ela consegue se renovar rapidamente, uma questão temporal. Tá? Então, por exemplo, na hidrelétrica é uma energia renovável. Por quê? Porque eu só uso a força da água. A água continua lá. Tá? Eu não acabei com ela, não sumi com ela. Tá? O vento é uma energia renovável? É, porque ele está passando, ele está circulando, tranquilo. A energia solar também. Tá? Por quê? Porque eu estou pegando raio solar, cheguei. Então, o sol continua mandando a energia. Beleza? Agora, limpa, aí eu tenho que pensar no critério, eu estou poluindo ou não, tá? Aí eu preciso entender, por exemplo, quais são os materiais que eu preciso utilizar para criar uma energia hidrelétrica, tá? Então, por exemplo, para a construção da hidroelétrica, eu vou ter um impacto ambiental, tá? Então, tá emitindo gases como CH4, tá? Então, apesar dela ser renovável, ela acaba não sendo limpa, tá? Ela acaba poluindo, ela emite gases poluentes, tá? A energia nuclear, por exemplo, ela acaba não emitindo gases, porém, para produzir a energia nuclear, eu preciso ter utilizado o processo da mineração, tá? Então, lá na mineração tem um impacto também e pode acabar poluindo também, tá? Então, cada uma dessas energias, elas acabam em alguma escala gerando algum nível de poluição. Só que aí a grande ideia é que vocês possam focar o que é renovável e o que é não renovável, tá? Renovável se renova rapidamente, não renovável não se renova rapidamente. Criar combustível como biomassa, tá? Por exemplo, o etanol, que é fruto da biomassa. Então, por exemplo, eu tenho uma plantação de cana-de-açúcar,
tá? Vamos supor que eu tenha, né? Não tenho não, viu, gente? Mas se eu tivesse uma plantação de cana-de-açúcar, o que que a gente pode fazer com a cana-de-açúcar? Ah, professor, pode fazer açúcar, né? Pode fazer melaço, né, da cana. A gente pode fazer desse melaço da cana, a gente pode fazer rapadura, alfinim, né, que é bom que só, né. Lá eu tô trazendo comida de novo para cá. Mas também a gente pode fermentar essa biomassa e gerar etanol, tá? Tem o etanol que pode ser consumível, tá? Tem a ver aí um pouquinho com o processo de fabricação dele e a porcentagem. Esse etanol da cana a gente conhece como cachaça, tá? E só que, claro, a gente pode gerar outros derivados também, tá? Pode ser outra planta que não seja cana-de-açúcar. Assim como a gente pode gerar desse etanol um combustível que é impróprio para o consumo humano, porém que pode ser aproveitado para o abastecimento de veículos, tá? Nesse caso, ela é uma fonte limpa? Não, não é limpa porque é um gás que vai gerar CO2 a mais, que vai poluir o ambiente. Mas ela é considerada energia renovável, porque rapidamente eu cortei essas canas aqui, eu plantei de novo. Então ela cresce rápido, tá? Ao contrário do petróleo, que demora o quê? Milhares e milhares de anos para se formar. Ao contrário do carvão mineral, que demorou milhares e milhares de anos para poder se formar. Então, para eu conseguir gerar de novo petróleo, carvão mineral, isso é não renovável, tá? Se eu utilizo essas fontes, não renovável. Se eu estou utilizando ali só a força da água, a força do vento, a energia que vem do sol, ou até mesmo a biomassa, tá? A gente consegue renovar esse processo rapidamente. Deu para ficar claro? Jack, Felipe, que fizeram essas perguntas, tá? Boa! Lagoinha participando bem. Isso, exatamente, Paulo. A cana é um exemplo de renovável porque a gente consegue plantar rapidamente, ela cresce muito rápido também. Tem algumas plantas que demoram muito para crescer, por isso a gente acaba evitando o seu uso na construção civil, a gente chama de madeira de lei até, tá? Porque elas não devem ser utilizadas, tá bom? Bora aqui para uma última questão, porque nosso tempo tá chegando ao fim. Bora lá? Última questãozinha do dia. Entidades ligadas à preservação ambiental têm exercido fortes pressões para a redução da produção de gases conhecidos como CFC, ou clorofluorcarbonos. Isto se deve principalmente ao fato de que os CFCs, alternativa A, os CFCs reagirem com H2O, produzindo ácidos e chuva ácida. B, reagirem com o O2, produzindo CO2, agravando o efeito estufa. C, escaparem para o espaço, provocando o fenômeno da inversão térmica. D, reagirem com o oxigênio nas baixas pressões, produzindo o ozônio. Ou letra E, produzirem sob ação da luz átomos livres que reagem com o ozônio. E aí, galerinha? Eu nem vou dar tempo porque estamos sem tempo. Eu quero ver aí quais são as alternativas que vocês vão dar, tá? Vamos respondendo junto, tá? CFC, gente, é o gás que é proibido aqui no Brasil, tá? A produção dele. Tá? Mas é o gás que vocês sempre vão associar a buraco na camada de ozônio, tá? Então não é que ele vai produzir o ozônio, mas que ele vai destruir esse ozônio. Então de cara aqui a gente já vai entender que talvez seja a alternativa. Qual a alternativa? Eita, ia lá, tá? Onde é que normalmente eles eram produzidos, professor? Normalmente os CFCs, eles eram produzidos nas geladeiras, aquele gás da geladeira, hoje é outro, tá? E nos desodorantes, então tava conseguindo pronunciar, obrigado. Os desodorantes em spray. Hoje no Brasil é proibido, certo? E isso foi descoberto lá nos anos 50, 70 ainda, tá bom? Então, até hoje, a gente realmente coloca muito forte a sua proibição. O que acontece? Esses CFCs, eles reagem diretamente com a luz do sol e aí eles acabam afetando diretamente o ozônio. Que ozônio é esse, galera? É um gás que vai ficar na estratosfera
com 3 átomos de oxigênio. Qual a importância do ozônio para a gente? Ele filtra raios ultravioletas, tá? Protegendo a nossa Terra contra a emissão dessa radiação que é ionizante e pode nos causar, por exemplo, câncer de pele, tá? Viu, CFC já associa buraco na camada de ozônio. Tá bom? Queridos, foi um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Obrigado para minhas queridas intérpretes e para o nosso diretor de imagem. E a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira na disciplina Meu Pequeno Mundo, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.